G.K. Chesterton, no seu livro Ortodoxia, ele acreditava que, por mais que a sociedade ali do final do século XIX, na Inglaterra, estava se desenvolvendo graças à Revolução Industrial, estavam melhorando suas formas de comunicação, estavam melhorando suas formas de transporte, estavam melhorando suas formas de trabalho, coincidentemente, ele também acreditaria que ali ficaria um mundo mais silencioso. No entanto, aquele mundo silencioso que ele imaginava não ficou. Então ficou muito barulhento, e ele até cita uma sociedade muito barulhenta, ela acaba deixando de ouvir uma voz, que é a voz da sua consciência. Será que ele está certo? Vamos tratar sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Meu nome é Lucas Moraes, eu sou host aqui do canal do Logos Histórico. A sociedade ocidental, da qual nós aqui fazemos parte, ela é composta de 3 princípios básicos. Ela é composta da cultura grega, do direito romano, da moral judaico-cristã. Esses 3 princípios é o que formou toda a sociedade ocidental. Não é difícil nós identificarmos crises na questão da moral, crises na questão da justiça, crises também na cultura. Nós muitas vezes nem mesmo sabemos como isso chegou até onde chegou. Se nós formos observar a sociedade para tentar identificar onde tudo isso lidou, talvez nós buscaremos pontos onde a sociedade parou de ser ali um âmbito intelectual ou até mesmo de refletir sobre o que está fazendo aqui na Terra. Se a gente fosse resumir tudo o que o ser humano fez até hoje, existiam 3 perguntas básicas que faziam ele caminhar sobre a Terra. De onde vem? Por que eu vim? E para onde vou? Essas 3 perguntas fez com que, possivelmente, a nossa capacidade como ser humano de tentar desvendar até mesmo aquilo que nós não vemos ou criarmos ideais por trás de observações fossem a base para que a humanidade sempre buscasse seu progresso. Se nós olharmos lá atrás, civilizações antigas que traziam ali princípios de cultura, honra, princípios de força, outras trazendo a busca da metafísica do mundo exterior, do mundo além daquilo que os olhos podem ver, da fé, e mais tarde a razão, nós vamos ver que a humanidade ela sempre esteve nesse progresso e buscando isso. Mas até que certo ponto a humanidade começou a parar. E aí, se a gente tentar seguir um pouco da lógica do Chesterton, talvez possa ser com a evolução e comodidade da sociedade, principalmente com relação a uma sociedade que mais se exterioriza em relação a som e acaba apagando nossa razão para que nós possamos prosseguir com esse pensamento. Vale lembrar que, quando eu estou falando disso, eu não estou dizendo que é um padrão para todas as sociedades. Mas se nós vamos falar aqui do Ocidente, onde nós temos 3 princípios básicos que fazem com que, que a nossa sociedade caminhe, então nós temos que encontrar um momento onde a crise veio a acontecer. Eu gostei muito de um ponto de vista, quando eu estava fazendo leituras e pesquisas ali, da ideia de Mário Ferreira dos Santos, no seu livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, onde nós pensarmos nos 5 sentidos da humanidade, existem pelo menos 3 que podem nos ajudar nesse quesito: a audição, a visão, o tato. Ele defende ali no seu texto que a principal das 3 seria a audição. Até porque a visão nós podemos observar e ter ali uma percepção diferente, e até mesmo o tato vai depender da sensação que nós estamos tocando. Mas e quanto à audição? A audição seria ela tão poderosa assim para influenciar a nossa trajetória? E eu acredito que através do que ele estava falando ali, sim, a audição é uma das mais poderosas. Eu gostei até do exemplo que música na sociedade. Nós temos diversas fontes de artes. A pintura, nós temos a própria música, né, que eu acabei de citar, nós temos o cinema, nós temos a dança e temos diversas fragmentações disso.
dentre essas fragmentações também a literatura, que cada vez mais é escassa entre nós. Eu vejo aqui na internet pessoas dizendo que leem 50, 40 livros por mês. E assim, eu não duvido que isso possa acontecer. Eu conheço pessoas que leem livros assim rápidos. Eu mesmo, eu tenho muita dificuldade de ler vários livros ao mesmo tempo. Então, assim, para mim ler um livro muitas vezes demora mais de um mês, porque dentro do livro tem outras referências, outras fontes, e eu vou pesquisando ali, vou pegando para eu poder formar um pensamento. Muito mais do que eu só ter um livro para depois eu não saber resumir uma página, é ter a ideia por trás daquele livro para eu poder transmitir ela para outras pessoas. E é muito engraçado que no Brasil hoje, né, que está ali na questão da música, a música cada vez mais romantiza fatos, romantiza acontecimentos na nossa sociedade que para nós estamos mais aderentes a eles. Por exemplo, a música cada vez mais está sexualizando o ser humano. Então, se nós vemos muitas vezes uma moça vestida de uma forma que poderia ser tratada como inadequada, nós estamos aceitando, até porque na música, ou até mesmo nos filmes, é bem definido. Se nós vemos um homem sendo ali um machão, sendo tratado só como o cara forte, e aquele cara que é mais inteligente, ele é bobão, né? Como em filmes que nós vemos ali em contextos de escola, nós acabamos normalizando a idiotice, né? A força acima daquilo que nós podemos pensar como intelectualidade, né? Falar, você ser um pouco mais inteligente ali do que a média já causa desconforto, você já acaba sendo o problema ali daquela roda, ninguém quer te ouvir porque é bobeira ouvir aquilo dali, né? Exatamente porque foi normalizado esse padrão. Nós sempre estamos atribuindo inteligência somente àquelas pessoas de influência, ricas, que estão ligadas com a mídia. Isso está completamente longe disso. Vamos colocar referente à moral judaico-cristã, que para mim eu acho que é o foco do problema que nós estamos vivendo na nossa sociedade atual. O cristianismo, ele lá desde o século I até os nossos dias, ele chegou com um multiculturalismo muito gigante, né? Principalmente por causa da Igreja Católica, que foi conquistando povos e ao mesmo tempo que iam convertendo eles ao cristianismo, também aderindo a algumas culturas para poder correlacioná-las. Aconteceu que a sociedade foi evoluindo, até o momento que o cristianismo agora se tornou mais uma cultura, principalmente com o Estado laico. Eu sou contra o Estado laico? De forma alguma. Eu acredito que todo mundo tem direito de cultuar essa religião. Mas que o cristianismo se tornou mais um nome ali dentro do ecumenismo, que é juntar várias religiões, e agora se tornou muito mais a minha opinião do que... Não é cristianismo mais, tá? Quem segue corretamente está vivendo a vida ali, está se entregando, está fazendo a forma que deve ser feita. Agora algumas outras pessoas que não seguem de forma correta, dando a fé muito mais como uma cultura do que como um ideal mesmo a ser seguido. Por exemplo, na moralidade cristã, nós entendemos, né, que uma mulher ou que um homem não devem ser devassos e se entregar a qualquer pessoa, a qualquer hora, a qualquer tempo, né? E que na Bíblia nós tratamos como pecado de fornicação, mas eles não devem sair por aí se entregando a qualquer um na nossa mente. Dá pra você perceber que ninguém é contra quando você acha que aquela música é tudo normal. O problema já começou lá no El Chan, lá no passado, já começou naquelas músicas que eram lá do passado. Não era tão explícito, mas o problema já começou ali. Mas se você for ver, e isso coloca na nossa cabeça um entendimento que nós temos que caminhar conforme esse princípio, esse ideal, que pra gente, a menos que você não siga, você é um deslocado. Você não é o cara correto. Estou dizendo de forma alguma, a ideia de cultura não deve ser valorizada, tá? Antes que você venha aqui, é contra a cultura, é igual os bigodinhos lá do passado que era contra. Não, eu não estou sendo contra a cultura, só estou dizendo que a cultura, existe uma forma, existe uma metodologia e nós temos que olhar lá para o passado, ok? A sociedade só está com o problema que está porque a cultura está em crise, está passando por maus bocados e nós estamos aceitando na maior boa. A religião, nós temos que tomar cuidado porque... Eu citei da religião cristã porque é a minha fé, mas, no geral, nós temos que tomar cuidado. A cada dia que se passa, ela se torna uma religião mais humana do que uma religião mais espiritual. A intelectualidade, por outro lado, o direito, os estudos e tal, nós temos que tomar cuidado. Porque nós só ouvimos aquilo que pregam para nós. E não estamos lendo, não estamos mais ouvindo, né, da forma que nós deveríamos ouvir. Eu vou falar isso em outro vídeo também pra gente tratar. Ou você nunca percebeu, e tá complicado,
que tem coisa que não tá normal. Você talvez hoje trate como normal, porque na televisão diz que é normal, porque nos filmes falam que é normal, nas séries falam que é normal, mas você mesmo percebe que não está normal, tá? E a sociedade vai aos pouquinhos se perdendo, vai aos pouquinhos entrando em colapso, porque as antigas sociedades, nós podemos falar aí, a Grécia, a Roma, tá? Sociedades grandes, elas se perderam porque foram ficando cômodas e deixaram suas culturas de lado para poder aceitar outras, e quando aceitou outras, desapareceu, tá? Desapareceu e hoje nós só temos o quê? Ruínas. Ah, elas viraram história, objeto e tal, mas hoje são ruínas. Hoje nós vamos lá visitar e sabemos que essa galera existiu, mas... E aí? Agora elas são só pó e cinza. Para algumas pessoas isso é progresso, mas o progresso não pode vir se você deixar o passado para trás. O esquecimento do passado faz com que nós repitamos erros no presente. Entenda, amigo, que sem presente você não tem futuro, e sem passado você não tem presente. Então, se você está esquecendo cada vez mais do passado, esqueça futuro, porque você não vai passar daqui. Ok? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Vamos falar mais sobre esse assunto. Eu espero em outra hora fazer outro vídeo desenvolvendo esse assunto com mais precisão. Eu quero fazer lives, tanto lá na Twitch, tá? Eu vou fazer lives lá no canal da Twitch. Eu vou deixar até um link aqui na descrição. Eu peço que você entre nesse link, me siga lá pra gente começar a fazer as lives e conversar lá também, ok? Entra nas nossas outras redes sociais, também vai ter link aí embaixo para todas elas. E muito obrigado aí. Se esse vídeo sair antes do ano novo, feliz ano novo para você, tá? Espero que você encontre propósito no seu 2026 e espero que você aí consiga alcançar suas metas. Beleza? Falou, até mais.